Paz do Senhor. Grato está o meu coração a Deus por essa oportunidade de estar uma vez mais junto dos irmãos e juntos cultuarmos ao nosso Criador. Louvado seja Deus pela existência da Igreja Batista da Vila. Amados, tem uma mensagem no meu coração que, francamente falando, tem ocupado a minha mente, o meu coração, pela preocupação que eu tenho tido do legado que nós vamos deixar para a próxima geração. Isso tem me preocupado, porque estamos vivendo uma geração tão já afastada de Deus, que às vezes a gente se sente crente dentro de Babilônia, um sistema maligno tentando nos varrer para longe de Deus, e só tendo um propósito no coração, como o de Daniel, de não se corromper, é que nos fará permanecer em Deus. Eu gostaria de te convidar a meditar comigo. Se você puder ficar de pé comigo, fique. Se você disser: pastor, me sinto melhor à vontade, não tem problema. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4, 12. Aleluia. A minha fala essa noite, para que nós tenhamos uma família vitoriosa, eu quero essa noite me dirigir aos pais, nós pais. 1 Timóteo 4,12, achou, diga achei. A versão bíblica que faço uso é na linguagem de hoje. Está escrito assim: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, seja um exemplo na maneira de agir, na maneira de no amor, aonde? Na fé, aonde? E na pureza. Diga exemplo. Na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Amém. Toma o seu assento, por favor. A psicologia já nos ensina, psicologia, psicanálise, nos ensina que nós, enquanto criança, vamos aprender aquilo que é dito, aquilo que não é dito e aquilo que é mostrado dentro do seio familiar.
E nós tendemos a reproduzir tudo aquilo que nós aprendemos em casa, aquilo que nós ouvimos em casa, aquilo que nós vimos em casa. Então perceba que a criança de ontem tornou-se o pai de hoje. A criança de ontem tornou-se a mãe de hoje. A criança de ontem tornou-se a esposa de hoje. A criança de ontem tornou-se o marido de hoje. Freud diz que o que acontece na infância não fica na infância. Ariane Oshiro, parafraseando ou fazendo uma releitura da frase de Freud, diz que a infância é um chão no qual pisamos por toda a vida. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que aquilo que você viveu na sua infância influencia hoje em você como pai, em você como mãe, como marido, como esposa. E aquilo que os seus filhos estão vivendo hoje vai influenciar no pai, na mãe, no marido, na esposa, que eles vão se tornar mais adiante. Daí, a fala de Paulo, orientando a Timóteo, como líder da igreja de Éfeso, cabe a nós, quando Paulo diz a Timóteo que nós precisamos ser exemplo na maneira de falar, na maneira de pergunta para o seu irmão com carinho: você é exemplo na maneira de falar? Aleluia. Olha para mim. Se o seu filho aprender a se comunicar da mesma forma que você se comunica, vai dar bom ou vai dar ruim? Se o seu filho falar do mesmo jeito que você fala, vai dar bom ou vai dar ruim? Pergunta aí pro irmão do lado. E aí, irmão, vai dar bom ou vai dar ruim? Quando Paulo está dizendo, seja um exemplo na maneira de falar, Paulo está nos dizendo que nós precisamos nos atentar para a nossa comunicação. E por quê, pastor? Porque aquilo que nós... Repare isso aqui. A nossa maneira de se comunicar, ou nosso padrão de comunicação, é basicamente semelhante ao padrão de comunicação que nós aprendemos dos nossos pais. Faz um link aí agora. Vê se a sua maneira de comunicar é muito diferente do seu pai ou da sua mãe. Você vai perceber que tem muita semelhança, se não foi exatamente igual. Isso significa que os seus filhos vão aprender a se comunicar da mesma forma que você se comunica. E você aprendeu esse padrão de comunicação com quem? Me ajuda, com quem? Então você aprendeu com seus pais. Não mudou nada. E você vai passar isso para os seus filhos.
E se os seus filhos não mudarem nada, vai passar isso para os seus netos. Mas essa é a questão. A sua maneira de comunicar é uma maneira saudável? Por quê, pastor? Porque existem alguns pilares, algumas características na comunicação que a gente precisa observar. Os especialistas dizem que o sucesso da nossa comunicação depende 7% do conteúdo da fala, 38% do tom da fala, 55% da expressão corporal. Tem gente que no conteúdo da fala usa palavras fortes, pesadas. Tem gente que parece que tem uma ferradura na língua. Cada palavra é um coice. Com carinho pergunta para o seu irmão, você não sofre disso não, né? Tem gente que não fala, dá um soco. Tem hora que tu, espera aí, não precisa para tanto. E pastor, de onde vem isso? Olha para a infância. Pastor, como é que a gente aprende esse padrão de comunicação assim, tão agressivo? Na infância. Como assim, pastor? O cenário familiar, o ambiente familiar é hostil. Quando o ambiente familiar é hostil, o que a criança entende? Cara, isso aqui é selva. Se eu não aprender a sobreviver nessa selva, eu vou virar presa. E aí ela faz a leitura de um ambiente hostil e cria para si um padrão de comunicação que ela entende que vai fazer com que ela sobreviva aquele ambiente hostil. Se entra em algumas comunidades do Rio de Janeiro, você vê crianças de 10 anos já de idade, com a pistolinha na cintura. Qual é, tio? Vai pra onde, tio? Vai parada aí, tio. É o que, tio? Tá levando o que aí, tio? Na bolsa aí, tio? Fica ligado, hein, tio? Deus no senhor, hein, tio? 10 aninhos. Que isso, garoto? 10 aninhos. E às vezes carrega um fuzil maior do que ele. Alguém já viu isso aí nas comunidades do Rio de Janeiro? Aí você viu, gente, onde esse menino aprendeu a ser agressivo assim? Ao ambiente. Ambiente hostil. Então o seu padrão de comunicação hoje tem muito a ver com o ambiente familiar que você foi criado. E o que Paulo está dizendo? Existem padrões que você precisa quebrar. Eu acho muito linda a história a descendência, né, de Abraão até chegar em Isaac. Presta atenção. A Bíblia diz que Abraão tem problema com a mentira, sim ou não? É o pai da fé, mas teve problema com a mentira. De Abraão vai sair quem? Isaac. Isaac mentiu? Igualzinho o papai. Aprendeu com o papai em Gênesis 26, ele mente também. Diz que Rebeca não era a mulher dele, era irmã. Mentiroso. Aprendeu com quem? Jacó mentiu? Jacó foi bacharel. Jacó fez doutorado. Jacó não só mentiu, Jacó fez doutorado. PhD em mentira. Só que de Jacó vai sair José. José mentiu? Sabe o que José está fazendo? Sabe o que ele está dizendo? O padrão de erros que os meus descendentes cometeram para aqui. Eu não vou dar essa água para os meus filhos beberem. Eu tenho a opção de interromper esse ciclo e dizer: a minha família não vai beber dessa água. Então eu estou te dizendo que você pode ser exemplo na comunicação. Não estou dizendo que você vai ser perfeito. Estou dizendo que você pode construir uma comunicação saudável. Tem gente que quando erra no conteúdo da fala, erra no tom. Às vezes o tom é agressivo. Às vezes o problema não está no conteúdo. Está no tom. O tom é agressivo, o tom é violento, o tom é desrespeitoso. O tom é alterado, o tom já é de guerra, o tom já é de briga. O tom. E esse tom é um problema. O tom. O tom é um problema. O tom. Tom. Não é o Tom Cavalcante, não. Esse tom da fala. Mas pergunta com carinho para o seu irmão: se o seu filho copiar o seu tom de fala, vai ser legal ou vai ser ruim? Jesus está falando já. Eu já estou entendendo.
o tom. Pastor, o que eu faço então? Tenha humildade. Porque às vezes, o nosso tom altera de forma inconsciente. Às vezes você não está alterando o seu tom porque você quer, porque você está na correria, na adrenalina do dia a dia, e aí você vai falar um negócio, o tom já foi, na base da adrenalina. E às vezes por você falar naquele tom, na base da adrenalina, o outro entende de forma grosseira, desrespeitosa, agressiva. Então tenha a humildade de, o que, pastor? Permita que o outro te dê esse feedback. Amor, oi, o tom não está legal. Não, peraí. Não, desculpa, tá na correria. Não, mas o que eu queria pedir é isso. Nós precisamos construir isso. Essa humildade de... É porque eu falo assim mesmo. É você que é muito fresco. Você é tudo Nutella, tudo tem que fazer tudo. Aí Paulo diz, seja exemplo aonde? Me ajuda. Seja exemplo aonde? Na maneira de... Exemplo na maneira de... Fala, meu irmão, seja exemplo. Na maneira de falar. Porque o seu filho está aprendendo com você. O tom. Tá, pastor, e depois do tom, o que eu tenho que ter cuidado? Cuidado com a sua expressão corporal. Como assim, pastor? Seu corpo também fala. Tem gente que não abre a boca, mas fica assim, ó. Deixa eu falar. Fala, não estou te interrompendo. Seu corpo está falando, cara. Ó, aqui, ó. Não abre a boca, mas o corpo fala. Pastor, qual é a dica? Ouça o outro. Tá gravando, pastor? Tá gravando? Você é de casa. Qual que é a dica, pastor? Ouça o outro da mesma forma que você gostaria que o outro te ouvisse. Tem mais uma, pastor? Tem. Fale com o outro da mesma forma que você gostaria que o outro falasse com você. Se a gente colocar isso em prática, já melhora muita coisa. Eu vou falar com você do jeito que eu gostaria que você falasse comigo. Aí você pega leve, não pega? Me ajuda. Aí você pegaria leve, não pegava? Hã? Pensa, se você botar isso na memória, eu vou falar com a minha mulher do jeito que eu gostaria que ela falasse comigo. Como é que é? Seria bem pão com mel, bem mamãozinho com açúcar. Porque eu também quero ser tratado com respeito, com carinho. Sim ou não? Mas aí quando você tira isso da mente, aí você vai igual um xureque, igual uma Fiona. Aí quando é na tua vez, você quer que ela refine. Não vai, bebê. Aí quando é na tua vez, você quer que ele refine. Não vai, neném. Não vai. Por quê? Porque a Bíblia diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você é livre para plantar o que quiser, só não é livre para colher o que quiser. Você vai colher o que você plantar. Simples assim. Por isso que Jesus disse em Mateus 7,12: aquilo que vocês querem que os homens façam a vocês, completa para mim,
façam vocês a eles. O que Jesus está dizendo? Não espera a iniciativa positiva sair do outro, não. Tome a iniciativa. Ou seja, mostre para ele, é desse jeito que eu quero que você me trata. É assim que eu quero que você me ouça. É assim que eu quero que você fale comigo. Você tem que dar o tom. Você tem que mostrar como é que é. Olha, eu vou falar com você desse jeito, porque eu gostaria que você falasse comigo assim. Olha, eu vou te ouvir da mesma forma que eu gostaria que você me ouvisse. Aí eu te garanto que tu vai consertar a tua maneira de ouvir. Por que isso, pastor? Porque nós somos exemplo na maneira de falar, na maneira de agir. Não entendi, pastor. Se os seus filhos agirem como você age, vai dar bom ou vai dar ruim? Me ajudem. Vai dar bom ou vai dar ruim? 3. Nós temos que ser exemplo na maneira de amar o outro, na forma de amor. E tem um texto bíblico que me deixa preocupado. Acho que eu já falei isso aqui. Mateus 5, 44, 45. Na verdade vos digo, amai vossos inimigos. Isso já me deixa bolado. Bendizei os que vos maldizem. Isso já me incomoda de novo. Falar bem de quem fala mal de mim. Amar quem me odeia. Mas o que, Jesus? Orai. Ainda tem que orar pelo miserável. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Aí eu tentando fazer com que a Bíblia seja menos amarga, mais doce. Falei, não deve ser isso tudo aqui. Deve ser uma figura de linguagem. Até porque os judeus têm dificuldade de encontrar um meio termo para fala. Né? O judeu é tudo ou nada. É 880. Não tem mais ou menos para o judeu. Judeu é ou não é? Falei, então deve ser isso aqui. Comprei um livro, um comentário bíblico de Mateus. Falei, eu vou saber o que é de fato isso aqui. Uma análise mais profunda, porque eu não estou interessado em entender da minha forma. Eu quero entender o que a Bíblia está dizendo. O que Jesus está dizendo aí. E o pão que ele der, eu tenho que comer. Tem pão de correr. Aí o livro chega em casa, um livro grosso. E aí o comentarista começou. Quando Jesus diz, amai vossos inimigos, o termo usado por Jesus é HP, do substantivo agapao, que significa amor incondicional. Deu ruim. Amor incondicional. Eu falei, tá. Amar os inimigos, mas deve ser inimiguinho. Não deve ser inimiguinho. O termo usado por Jesus para inimigo é nível máximo. Eram aqueles que queriam matar os cristãos só porque eram seguidores de Jesus. Tem que amar esse cara que quer me matar só porque eu sou crente. Praga do inferno. Endemoniado. Pensava eu. Eu falei, tá. E agora? Como é que fica? Aí o comentarista termina. O que Jesus está dizendo é: amem os inimigos de vocês e não permitam que as emoções de vocês alterem na demonstração desse amor. E como é essa demonstração de amor? Fala bem de quem fala mal de tu. Mas o que, Jesus? Ora por eles. O comentarista diz, sabe por que orar? Porque orar é a maior demonstração de amor. Diga, orar pelo outro é a maior demonstração de amor. Então vamos lá. Paulo está dizendo que nós temos que ser exemplo no amor. Exemplo no... Se o seu filho amar como tu ama,
Vai dar bom ou vai dar ruim? Ou tu é daquele que tem inimigo de estimação? Eu não quero ver você falando com o filho de fulano, que era a praga do inferno. O legado. Pastor, mais o que, pastor? Sem a voz não é crente. Exemplo no amor, exemplo na fé, exemplo na... Deixa eu te perguntar, se os seus filhos forem crentes do mesmo jeito que tu é, vai dar bom ou vai dar ruim? E se eles lerem a Bíblia tanto quanto você lê? Aí já engasgou. Se eles orarem como você ora, vai dar bom ou vai dar ruim? Já sumiu. Se eles derem o testemunho que você dá como crente, vai dar bom ou vai dar ruim? Pastor, o que é legado? Existe uma diferença de herança para legado. Herança é aquilo que nós deixamos para os nossos filhos. Casa, carro, moto, bicicleta, bens, dinheiro, empresa. Isso é herança. O ferrugem vai destruir, o tempo vai destruir. E em alguns anos não tem mais nada. Fica tranquilo. Isso aí o tempo vai destruir. Isso se eles não botarem a vender para torrar no primeiro ano. Que tem isso também. Não tem uns casos assim? O pai mal acaba de morrer, os filhos já torram tudo. E vende por pichincha. Não dá valor a nada que o velho construiu. Isso é herança. Então herança é aquilo que você deixa para os filhos. Legado. Legado é aquilo que você deixa dentro dos filhos. Seus ensinamentos. O tempo de qualidade que você dava para eles. O tempo que você usava para aconselhar, para orientar. O tempo que você usava para orar com eles. As palavras, boas ou negativas, que você usava para aconselhar. Isso tudo é legado. Isso tudo vai dentro dele. E aquilo que você fizer com seu filho hoje, presta atenção no que eu estou te dizendo. Aquilo que você fizer com seu filho hoje, ele vai fazer com seu neto amanhã. Um dia desse eu chamei o meu filho para conversar, está aqui. E nós tivemos uma conversa. E eu disse para ele, e eu estou com esse costume agora, aconselho ele e digo para ele, meu filho, o que eu estou te orientando hoje, o que eu estou te aconselhando hoje, eu gostaria muito que você fizesse isso pelos meus netos amanhã. Verdade, filho? E por quê, pastor? Porque eu já estou de olho no legado. Eu já estou entendendo que o que eu fizer, o que eu ensinar para ele, a forma que eu agir com ele, vai ficar guardado no inconsciente dele. Ele vai reproduzir isso com o meu neto. Eu já estou de olho na próxima geração. O meu olhar não está só nele, está de olho nos meus netos que vai vir depois dele. E se ele entender isso, ele vai criar os filhos dele de olho nos netos. Cara, eu estou fazendo isso aqui para você, por favor, ensinar para o meu neto. Você precisa ensinar isso para ele. Legado é aquilo que o tempo não acaba. Por quê? Porque fica guardado dentro da gente e a gente reproduz para a próxima geração. Mas existem pais deixando um legado negativo. Legado é aquilo que você vai deixar dentro dos seus filhos como valores morais.
princípios, crenças limitantes ou impulsionadoras. Pastor, como é que se cria uma crença limitante? Basicamente, repetição ou experiência vivida. Exemplo, alguém pega o carro pela primeira vez, fez uma manobra errada, bateu. Ele cria uma crença que eu não nasci para dirigir. Ele nunca mais pega no volante. Ele viveu uma experiência e através daquela experiência ele criou uma crença limitante. Eu não nasci para dirigir. Olha a besteira que eu fiz. Ou repetição. Exemplo, imagine um pai ou uma mãe que cria o filho dizendo: burro, retardado, imbecil, é um inútil, serve para nada. Eu já ouvi alguns pais abrindo a boca para dizer isso para os seus filhos. Quem já ouviu isso? Levanta a mão aí. Eu já ouvi alguns pais dizendo: maldita a hora que você nasceu. Gente, isso é legado. Isso vai ficar guardado dentro dele. E provavelmente ele vai reproduzir isso com os filhos. Você está entendendo o poder que nós pais temos? Temos o poder de abençoar ou temos o poder de amaldiçoar. Temos o poder de ajudar ou temos o poder de atrapalhar a próxima geração. Pergunta para o seu irmão: como é que está o legado que você está deixando? O que você fala para o seu filho quando você está com raiva? Ah, pastor, quando eu estou com raiva é só o sangue. Não, não é só o sangue, não. É remédio para essa cabeça. Ah, pastor, é chapa quente. Dá um mergulho no Rio da Graça. Esfria essa chapa. Ah, pastor, o bagulho é doido. Você não é maluco? Consulta o psiquiatra. Sua raiva não é motivo para você amaldiçoar seus filhos. Por isso que Paulo disse: irai-vos. Você pode se irar à vontade. Você só não pode pecar à vontade. Está no texto. Ah, pastor, me dá uma raiva. Cala a boca e fica quieto. Na hora da raiva tu fala besteira? Cala a boca. Como é que faz? Enche a boca d'água. Engoliu, bebe mais um copo. Engoliu de novo, bebe mais um copo. Até completar uns 10 litros. Até lá a raiva já passou. E se não passar, mas vai para o médico, já está morrendo. Essa raiva toda vai dar ruim. Pressão vai lá em cima. Diga para o seu irmão: o nosso legado precisa ser saudável. Deixa eu adiantar aqui. A grande pergunta é: eu ouço alguns filhos, algumas pessoas dizendo: pastor, eu tive uma infância difícil, uma infância sofrida. Minha infância foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, e conta um cenário de inferno. Eu não duvido que algumas pessoas de fato tenham tido essa infância. Eu não duvido isso. O ponto que eu acho que é pertinente é: será que nós fizemos a leitura correta de tudo que nós vivemos até aqui? Por quê, pastor? No século I, Epiteto disse assim: o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação dos fatos. O que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação dos fatos. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine um pai que é caminhoneiro. Estou dando só um exemplo. E por motivo da profissão, ele passa dias longe de casa. Às vezes até 1 mês ou 2, dependendo da viagem que vai fazer.
Ele tem 2 filhos. Um filho cresce e tem uma crença a respeito do pai. Pergunta para ele: e seu pai? Cara, meu pai é perfeito, cara. Meu pai é 10. Meu pai sacrificou a vida dele nas estradas desse Brasil para dar o sustento para a gente, para dar a faculdade, para dar curso, para dar uma vida melhor para a gente. Cara, eu entendo isso como a maior demonstração de amor. Papai foi o cara. Aí tu pergunta para o outro filho: e seu pai? Meu pai sempre foi ausente. Meu pai nunca teve tempo para a gente, estava sempre trabalhando. Aí esse filho internaliza isso como rejeição, como ausência paterna. Aí a questão é, esse filho que internaliza isso como ausência paterna, será que ele fez a leitura correta? Hã? Não, pastor, esse pai não estava em casa porque ele estava trabalhando. Como é que ele ia sustentar? É a profissão dele. Ok. A grande questão não são o que acontece, não é o que acontece com a gente, mas é a interpretação que nós damos àquilo que acontece com a gente. Um dos maiores empresários do mundo, dono da Ford, disse: a vida é 5% o que acontece com a gente e 95% o que nós fazemos com aquilo que acontece com a gente. Não é aquilo que aconteceu que determina o que você se torna. É a decisão que você toma em relação àquilo que aconteceu com você que determina o que você se torna. Será que a gente fez a leitura de tudo certinho? Será que não teve nenhuma leitura equivocada? Será que não tem alguma coisa que você precisa voltar e ressignificar? Será? É uma possibilidade. Nós temos a tendência de criarmos com os nossos filhos o mesmo tipo de relacionamento que os nossos pais criaram com a gente. Gente, eu cresci com esse medo. Eu cresci com esse medo na minha alma me assombrando. Por quê, pastor? Porque eu fui abandonado pelo meu pai. E só quem já foi abandonado pelo pai sabe a dor que isso causa na alma de um ser humano. E eu sempre disse para mim: meus filhos não viverão a dor que eu vivo de ser abandonado pelo pai. Meus filhos não viverão essa dor. Mas eu tive que lutar para romper com isso. Por quê, pastor? Porque nós tendemos a desenvolver com os nossos filhos o mesmo tipo de relacionamento que os nossos pais desenvolveram com a gente. Deixa eu terminar aqui. Pastor, nós podemos ferir os nossos filhos? Podemos. Como? Reproduzindo as feridas que a vida nos criou. Olha para mim. Eu tentei buscar o autor da frase para dar o crédito, mas eu não consegui achar. Na internet está como autor desconhecido ou anônimo. Quando você não se trata, ou quando você não trata das feridas que te causaram, você vai sangrar em cima de quem não merece. Vou repetir isso. Quando você não trata das feridas que te causaram, você vai sangrar em cima de quem não merece. Terra. Às vezes, por nós estarmos feridos, a gente acaba descontando as nossas feridas em cima do filho, em cima da esposa, do marido. Percebe isso? E às vezes a gente sangra em cima de quem não nos machucou. Pergunta para o seu irmão: você está bem emocionalmente?
Não entendi, pastor. É exatamente por isso que Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam. Deixando as coisas que para trás, avanço para o alvo. O que Paulo está dizendo é, você não pode avançar para o futuro se não estiver bem resolvido com o seu passado. Bem resolvido com o seu passado é você ressignificar o seu passado. Ter paz com o seu passado, para que o seu passado não sabote o seu presente e nem comprometa o seu futuro. Quando a gente não faz isso, a gente fica preso no passado com feridas emocionais. Ferida da rejeição. Me ajuda, nega. Rejeição, abandono, humilhação, injustiça e abuso sexual. A gente fica preso ao passado. Se você não curar as feridas do seu passado, pai, mãe, você vai continuar sangrando em cima de quem não merece. E o mais vulnerável disso tudo são os nossos filhos. A criança que é sempre criticada se torna um pai ou uma mãe crítica ou condenadora. A criança que é sempre hostilizada aprende a ser um pai ou uma mãe agressora, física ou verbalmente. A criança que é sempre ridicularizada, envergonhada, se torna um pai ou uma mãe tímida, um pai sem voz, que tem a necessidade de aceitação ou de aprovação. Não entendi, pastor. Sabe aquele pai ou aquela mãe que não tem voz ativa? Provavelmente foi uma criança hostilizada na infância, ridicularizada na infância. E hoje ela carrega dentro de si, essa pessoa carrega dentro de si uma necessidade de aprovação. Então ela está sempre ali querendo ser amiguinha do filho, amiguinha da filha. Está sempre tentando não contrariar, tentando fazer a vontade do filho, tentando fazer a vontade da filha. Não tem voz ativa, sabe? Mas E com isso acaba criando um filho mimado. Acaba criando um filho fraco. E por quê? Porque os filhos também precisam de limites, precisam de regras e precisam de comando. Em algum momento eles têm que saber quem é o comando da casa. Quem é que domina essa rédea? Se ela descobrir que o líder do navio é fraco, esquece. Esquece. Aí tem pai, tem mãe, tadinho, inocente. Ah, não sabe o que está fazendo, tadinho. Acorda para a vida, rapaz. Tem criança que já aprendeu a manipular pai e mãe bonitinho. Faz o pai e mãe de, desculpa o termo, palhaço. E faz mesmo. Se tu trabalhasse em escola, tem alguém que trabalha em escola aqui? Então tu deve ver muito isso. Aquela criança que diz assim, eu vou chamar meu pai aqui, eu vou chamar minha mãe aqui, eu vou dizer para meu pai, para minha mãe. Aconteceu nada. E ela está dizendo que vai fazer um inferno para casa na caminha do pai. E por quê? Porque ela já descobriu. Papai é um banana, mamãe é outra. O que eu falar eles acreditam. Cegamente vem aqui e causa um barraco. Olha para o seu irmão, está ruim de dar glória, né? A criança que é sempre envergonhada, o relógio mandou parar. A criança que é sempre envergonhada aprende a sentir culpa. A criança tratada com tolerância aprende a ser paciente. A criança que é encorajada aprende a ser otimista e passa isso para os filhos. A criança que é elogiada aprende a apreciar e a gostar e admirar os outros. A criança que recebe um tratamento justo aprende a ser justa.
A criança que vive com segurança aprende a ter fé. A criança que é aprovada aprende a gostar de si mesma. Não entendi, pastor? É aquela criança que tira um 10 na escola e o pai aplaude. A mãe aplaude. Parabéns. Que bom. Mamãe fica orgulhosa. Papai fica orgulhoso. Essa criança vai aprender a gostar dela mesma. Ela vai crescer com autoestima. E por quê? Porque ela já entendeu. Quando eu tiro 10, vale a pena. Porque minha mãe e meu pai faz valer a pena tirar o 10. Agora tem alguns pais, não faz mais que sua obrigação. Sabe o que a criança entende? Não vale a pena fazer o certo. Porque não tem reconhecimento para fazer o certo. Aí depois fica, meu filho está rebelde na escola, não sei mais o que eu faço. É? Sabe não? Tá bom. Fica aí. A criança que é aprovada aprende a gostar de si mesma. A criança que vive em meio à aceitação e à amizade aprende a descobrir o amor no mundo. Se eu tivesse tempo, eu falaria a vocês sobre as consequências da ausência do pai e da ausência da mãe na formação psicológica dos filhos. Eu gostaria que você ficasse de pé comigo.